nesse jogo treino, o que deixa um aspecto promissor, aumenta o nível de ansiedade da gente com relação a eles virem, mas liga um sinalzinho amarelo que não é nem de bom nem de ruim, é um sinal amarelo para a gente ficar atento com relação a será que a linha dos três zagueiros vai ser desfeita? Essa é uma novidade. Ele treinou com linha de três zagueiros ao longo da semana, apesar de ter treinado com linha de quatro também, mas a opção de quatro na linha era muito mais em situações de ofensividade. E ele surpreendeu e começou com jogadores mais ofensivos. Se isso é uma questão de escolha, porque ele entendia que ele ia dar mais opção e dar mais volume de jogo para os jogadores todos, se ele formatasse o time assim, não sei, não tive essa informação. Mas de fato, o Zubeldia talvez volte com aqueles bolsos de time que ele gostaria de ter, em que o São Paulo ficasse com jogadores mais ofensivos dali para frente. Se ele entendeu que o Negruti no time reserva e que o Luiz Gustavo conseguiram dar essa compensação defensiva para o São Paulo e o time teve mais equilíbrio, ótimo. A gente sabe que no ano passado a gente teve muita dificuldade, tanto em saída de bola, tanto na marcação, e a gente sofreu um pouco. Então, é para a gente ficar ligado. O esporte que vai jogar contra o São Paulo na estreia venceu o Retrô de Pernambuco no primeiro jogo da final, e agora, inclusive, com o gol do Pablo, que era aquele Pablo que o São Paulo gastou quase 30 milhões comprando do Atlético Paranaense, naquela contratação lá em 2019, feita pelo Raí, pelo Pássaro, pela aquela galera. Ele fez o gol e o Sport está com uma mão aí na taça da conquista. Lembrando que times de vários estaduais decidirão seus estaduais na rodada de meio de semana e depois estrearão no campeonato brasileiro. Um deles é o Sport, que está jogando constantemente. Então, o Sport está com muito mais ritmo do que o São Paulo. O que ajuda o São Paulo é o São Paulo vai conseguir pegar muito mais informações do que o Sport vai poder apresentar no jogo aqui do Morumbi contra nós, do que o próprio Sport vai poder obter do São Paulo, já que nem a gente mesmo que acompanha todo dia está acompanhando, sabe exatamente o que os objetivos vai montar. Vai montar essa linha de três, vai montar esse 4-2-3-1, vai botar o Lucas de volta, o Caleri volta, como é que vai fazer? Vai ser André Silva. Então tem muitas vertentes. De fato, é bom a gente já começar a ficar de olho, aquecendo os motores e amolando o nosso facão, porque vai começar mais um Campeonato Brasileiro, mais 38 rodadas, mais aquele agonia para conseguir completar 45 pontos. Depois dos 45, a gente se anima e pensa, opa, dá para a gente brigar por coisas maiores, e aí a gente almejar, no mínimo que a gente conseguiu dessa outra vez, que é chegar no sexto lugar e conseguir ter vaga em Libertadores e ter perspectiva para o ano de 2026. Além do que, a partir desse ano, lembre-se, as premiações já mudam. A Libra tem um contrato que começa a ter vigência a partir desse ano, já está com vigência para esse Campeonato Brasileiro, então já pesa audiência, já pesa o valor. Você tem lá 40, 30, 30. É 40% do valor dividido igual, 30% de audiência, 30% de performance. Ou seja, cada posição conquistada na tabela, mais dinheiro. Cada posição conquistada com relação à audiência e mais jogos que você tem, mais a tua marca chama atenção, ou seja, melhores jogos você faz, mais a televisão vai te expor, melhor você vai ser visto, mais dinheiro você vai ganhar. Então, tudo isso pesa e são todas as considerações que a gente tem que ter muito fortemente e não esquecer desses detalhes, porque é muito importante para o São Paulo todos esses pontos financeiros, desportivos, etc. Beleza? Então, falamos sobre o jogo, falamos sobre o jogo treino, sobre o amistoso. A gente vai continuar acompanhando ao longo dos dias para ver se tem mais informações. Obviamente, nesse sábado aí, que fechou menos informações. Eu me dediquei hoje para fazer essas informações de agora. Nessa segunda, a gente aborda um pouco mais sobre outras informações para a gente conversar. Coloquei também no blog do São Paulo uma declaração do Oscar, que ele deu para a ESPN, questionando, ou melhor, rebatendo a fala da Leila, e coloca até como um tom irônico, até meio jocoso com relação às falas da Leila, em que ela diz que os jogadores que estão reclamando são jogadores velhos. E o Oscar foi muito feliz na fala dele. Ele meio que deu uma calada de boca na Leila, mas com uma elegância e com uma inteligência muito grande. E eu gostei muito da declaração dele. E o que ele falou foi o seguinte: quando a Leila falou que só tinham jogadores velhos que reclamavam do sintético e que às vezes já podiam até abandonar a carreira ou deveriam que não estavam ou deveriam voltar para a Europa. Aí o Oscar respondeu o seguinte:
Acho que são jogadores mais velhos, porque os mais velhos têm mais experiência, obviamente. Já são mais rodados, inclusive, por isso tem mais voz dentro do futebol. Não tem como um menino da base, que não tem voz nenhuma, que nem joga, reclamar. Então, acho que isso é uma questão de lógica. Acho que a Leila sempre dá declarações polêmicas normalmente, e isso é fruto do jeito dela. Então, assim, ele meio que deu um cala-boca, meio que deu um tapa de luva de pelica, mostrou para ela que ela gosta de falar, e o Oscar, na verdade, jantou a Leila com muita inteligência, sem polemizar, sem ofensa, sem nada, mas mostrou para ela falando assim, quase que foi, sua besta, você percebeu que não dá para ser um menino de 15 anos para reclamar disso? Porque se um menino de 15 anos reclamar do sintético, quem vai ouvir? E só para constar, meninos da base, tanto na Europa quanto em muitas localidades, mas principalmente na Europa, jogam em campo de gramado sintético exatamente porque estão em início de carreira, exatamente porque tem outro biotipo, outro perfil, é outra composição de jogo, de ritmo de partidas, de preparação, de desgaste, de longevidade na temporada, de minutagem, é uma série de outras questões tanto que você vai pegar. O meu filho, por exemplo, joga categoria de base, já falei muitas vezes. No Brasil só pegava campo lixo, pegava campo bom, pegava tapete, pegava campo porco, que só tinha terra, pegava campo esburacado, mas jogava em campo de grama. Quando tinha grama e quando dava o jeito que tinha, era campo de grama. Aqui em Portugal, por exemplo, ou Espanha, onde você for outros gramados, sintético, sempre sintético para jogos de categorias de base. Vou falar para vocês para não mentir que só 2 jogos em Portugal, em 2 localidades diferentes, em oportunidades de campeonatos específicos, ele jogou em campo de grama, ou que o pessoal chama de relva, ou como seja, grama natural. Tá? Isso para poder falar. Então, o que o Oscar falou, eu estou referendando, é muito mais válido o que ele está falando. E se a Leila se interessasse pelo futebol e não só pelo próprio umbigo, ela estaria sabendo o que a gente está falando.